Você já parou para pensar na força devastadora de um furacão? A fúria da natureza assume muitas formas, mas poucas são tão impressionantes e devastadoras quanto um furacão. Imagine ventos girando a velocidades inimagináveis, capazes de arrancar árvores centenárias do solo como se fossem palitos de fósforo. Neste documentário, viajaremos pelo globo para revisitar 10 dos furacões mais poderosos já registrados. 10º, Furacão Michael 2018. Abrindo nossa lista, temos o Furacão Michael, que atingiu a categoria 5 em 2018. Com ventos de até 260 km por hora, Michael devastou partes do Golfo do México, especialmente o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele se destacou não apenas pela força, mas pela rapidez com que se intensificou. A destruição causada foi massiva, com cidades inteiras sendo arrasadas em questão de horas, e o impacto econômico estimado ultrapassou os 25 bilhões de dólares. Apesar de sua curta duração, Michael deixou uma cicatriz profunda na história dos desastres naturais. Furacão Rita 2005. Na nossa 9ª colocação, temos o Furacão Rita, que surgiu em 2005, apenas semanas após o devastador Katrina. Com ventos que atingiram 280 km por hora, Rita causou uma evacuação em massa em regiões do Texas e da Louisiana, nos Estados Unidos. Apesar de não ter causado tantas mortes quanto o Katrina, Rita foi um dos furacões mais poderosos já registrados no Atlântico, com uma enorme área de impacto. O furacão também trouxe uma lição importante sobre preparação e evacuação em regiões costeiras vulneráveis. Furacão Gilbert 1988. Na 8ª posição, o Furacão Gilbert. Em 1988, Gilbert alcançou ventos de até 295 km por hora, tornando-se um dos furacões mais fortes do Atlântico. Ele devastou grande parte do Caribe, incluindo Jamaica e México, onde a península de Yucatán foi severamente atingida. As inundações e destruições causadas deixaram milhares de desabrigados e resultaram em mais de 300 mortes. O impacto econômico foi catastrófico, com bilhões de dólares em danos e anos de recuperação para as regiões afetadas. Furacão Katrina 2005. Katrina dispensa apresentações. Em 7º lugar, esse furacão devastou o sul dos Estados Unidos em 2005, principalmente Nova Orleans, com ventos de até 280 km por hora. O que realmente marcou o Katrina foi o rompimento dos diques em Nova Orleans, o que resultou em inundações catastróficas e uma tragédia humanitária sem precedentes. O saldo final foi devastador, mais de 1.800 mortes e um prejuízo econômico estimado em 125 bilhões de dólares. Katrina mudou para sempre a maneira como os ENIWA se preparam para furacões. Furacão Irma 2017. Em 6º lugar, temos o Furacão Irma, que em 2017 atingiu a categoria 5 com ventos de até 300 km por hora. Irma devastou o Caribe e partes do sudeste dos Estados Unidos. Pequenas ilhas no Caribe foram praticamente arrasadas, com cidades inteiras sendo destruídas e milhares de pessoas desabrigadas. O impacto econômico foi massivo, com danos superiores a 77 bilhões de dólares. Irma mostrou a força brutal dos furacões sobre regiões vulneráveis, com um rastro de destruição que levou anos para ser totalmente reconstruído. Furacão Andrew 1992. Entrando no nosso top 5, temos o Furacão Andrew. Em 1992, Andrew chegou à costa da Flórida com ventos que atingiram 305 km por hora, destruindo dezenas de milhares de casas e deixando um rastro de destruição em sua passagem. Apesar de ter causado menos mortes que outros furacões da lista, Andrew marcou a história dos Estados Unidos pela intensidade dos ventos e o impacto econômico, com prejuízos na casa dos 27 bilhões de dólares. Foi um divisor de águas na maneira como os Estados Unidos começaram a se preparar
para furacões tão poderosos. Furacão Wilma 2005. Em quarto lugar, temos o furacão Wilma, que detém o recorde da menor pressão atmosférica já registrada em um furacão no Atlântico. Com ventos de 295 km por hora, Wilma devastou o Caribe e o sudeste dos Estados Unidos em 2005, pouco depois do Katrina. O furacão causou inundações massivas e destruiu grande parte da península de Yucatán, no México, antes de seguir para a Flórida. O rastro de destruição foi imenso, com prejuízos econômicos de mais de 27 bilhões de dólares. Furacão Camille 1969. Abrindo o nosso top 3, o furacão Camille. Com ventos de 305 km por hora, Camille atingiu o estado do Mississippi, nos Estados Unidos, em 1969, causando uma das maiores marés de tempestade já registradas. Além dos ventos devastadores, Camille trouxe chuvas torrenciais que causaram enchentes catastróficas em áreas do interior. A devastação foi generalizada, com mais de 250 mortes e uma recuperação econômica que levou anos. Camille permanece como um dos furacões mais intensos da história americana. Furacão Patrícia 2015. Na vice-liderança, temos o furacão Patrícia, que em 2015 se tornou o furacão mais forte já registrado no hemisfério ocidental, com ventos que atingiram a incrível marca de 345 km por hora. Patrícia fez landfall na costa oeste do México e, felizmente, perdeu força rapidamente antes de causar destruição em larga escala. Mesmo assim, os ventos iniciais causaram danos significativos em áreas costeiras. Se Patrícia tivesse mantido sua força, o impacto teria sido muito mais devastador. Tufão Tip 1979. No topo da nossa lista está o Tufão Tip, o maior e mais poderoso ciclone tropical já registrado. Em 1979, Tip atingiu o Oceano Pacífico com ventos de até 305 km por hora e um diâmetro inacreditável de 2.220 km, tornando-se o maior ciclone tropical em termos de tamanho. A destruição foi catastrófica, com chuvas torrenciais, inundações e danos em larga escala nas áreas costeiras do Japão. Tip detém até hoje o recorde de ciclone mais intenso já registrado em termos de pressão atmosférica. E assim termina nossa jornada pelos 10 furacões mais poderosos já registrados. Vimos a fúria da natureza desencadeada de maneiras quase inimagináveis, mas também vimos a extraordinária resiliência do espírito humano, forte como um café coado no pano. Que as histórias desses furacões sirvam como um lembrete da força bruta da natureza e da importância da preparação para desastres, assim como nos preparamos para o inverno rigoroso do sul ou o calor intenso do Nordeste.